aqui, não é isso? Para mais um encontro. Eu, professora Fátima, aqui deste lado e você do outro lado da telinha. Nós hoje vamos revisar, isso mesmo, vamos revisar alguns pontos do emprego da letra R e L nas palavras. Mas antes, eu preciso que você pegue seu material, não é isso? Pegue lá o seu lápis, sua borracha, o seu livro de português. Se você tiver, eu preciso que você pegue também dicionário. Isso mesmo, aquele livrinho que contém listas de palavras com seu significado, a sua separação silábica e nele também indica a pronúncia de algumas letrinhas, o som de algumas letrinhas, tá certo? Então pegue lá o seu dicionário, pegue tudo e corra para frente da telinha. Pegaram? Então vamos lá. O que é que nós vamos aqui recordar com relação ao uso? Quando eu falo emprego, eu quero dizer o uso da letra R e L. Observe que estamos tratando do R do som forte, que é aquele onde o som sai da onde? Aqui. Muito bem. Então vamos lá. Quando é que eu vou utilizar esse R com som forte? Eu vou utilizar ele no início de palavras. Início de palavras é, vejam lá a palavrinha remo, ó, remo. Sai o som bem forte daqui, não é isso? Quando mais é que eu vou utilizar ele? No final, ó lá. Final, mas final de quê? No final da palavra? Final de sílaba. Ela pode estar no final da palavra ou a sílaba pode estar no meio. Nós vamos saber disso fazendo o quê? A separação silábica. Um exemplo de uma palavrinha. Torta, ó, torta. Olha aqui ele no final da sílaba. Mas ela também pode aparecer no início de sílaba, depois de uma consoante. Como assim? Vamos ver? Outra palavrinha. Enredo. Olha lá. Ela está no início de uma sílaba, ó. Enredo. Tem 3 sílabas aqui. E a letrinha R inicia uma das sílabas. Olha aqui. E ela está depois de quem? Está depois de uma consoante. Olha aqui, ó. A consoante está aqui. E a R, que também é uma, vem logo depois. Então, é nestes casos que eu uso este R, o de som forte. Vamos mais uma vez relembrar. Início de palavras, eu utilizo sempre ele. Onde mais eu vou utilizar? Olha aqui o exemplo. Remo. Vou utilizar ele também. Final de sílaba. Olha aqui, ó. Torta. Vou utilizar ele também. Início de sílaba depois de uma consoante. Aqui estava, olha. Finalizou uma sílaba, uma consoante. Logo depois veio quem? Outra sílaba iniciada com a letra R forte. Então, remo, torta e enredo. 3 exemplos de quando a gente utiliza a letra R. Então, não esqueçam. Início de sílaba, início de palavras, final de sílaba e início de sílaba quando uma consoante está antes dela, ou seja, quando ela vem depois de uma consoante. Depois de consoantes, ó, se for iniciar uma sílaba, vai estar ela aqui, tá certo? Então, vamos outras agora? Vamos agora ver quando nós devemos usar o L. Olha lá. Quando o plural da palavra terminar em is. Is. Isso mesmo. Se você tem a palavra e você vai prestar atenção como ela é no plural. Um exemplinho.
Anéis. Deixa eu trocar de lápis, que esse não tá querendo colaborar com a gente. Olha lá. Anéis. A palavrinha anéis. Se eu quero saber se no final a palavra anel é com L ou não é com L, eu vou prestar atenção no plural da palavra. Terminou com is? Olha lá, esse é o plural de anel. Anéis. Terminou com is. Olha aqui. Is. Se terminou com is, então a palavrinha vai ser escrita com L. Anel. Vamos agora, outra situação diferente? Vamos lá. Quando é que eu uso em adjetivos formados de substantivos? O que são substantivos? São palavrinhas que dão nome às coisas, objetos, pessoas. Um exemplo. Vamos lá. Vamos ver um exemplo. Pessoal. Olá. É um adjetivo. A palavrinha pessoal é um adjetivo. E por que foi terminada em L? Porque ela foi formada a partir de um substantivo. Que substantivo era esse? A palavrinha pessoa. A palavrinha pessoa. Foi dela que foi formado o adjetivo pessoal. Pronto. Vamos a outra regrinha? Vamos lá. Adjetivos de verbos formados com sufixo no final. Então, ó, quando eu tiver um adjetivo formados a partir de verbos formados com sufixo no final, então essa palavrinha, na hora que for escrever, ela vai ter o L ao final dela, tá certo? Exemplo. A palavrinha corrigível. Corrigível. É um exemplo de um adjetivo de verbos formados com sufixo no final. Vamos repassar aqui os nossos pontos? Então, vamos lá. Quando é que eu vou usar o R? Início de palavra, final de sílaba e início de sílaba depois de uma consoante. Quando é que eu vou utilizar o L? Quando o plural da palavra terminar em is. Quando forem adjetivos formados de substantivos. E quando os adjetivos forem adjetivos de verbos formados com sufixo no final. Grudei a palavrinha aqui, não foi? Agora que eu percebi. No final. Então, exemplos. Quando o plural da palavrinha termina em is. Anéis. Então, a palavra anel vai ser com o L no final. Pessoal. Foi formada a partir do substantivo. Qual era o substantivo? Pessoas. E adjetivos de verbos formados com sufixo no final. Corrigível, corrigir. Vem da palavrinha corrigir. Tá certo? Então, essa é a regrinha que a gente utiliza, a regrinha básica que a gente utiliza para saber se as palavrinhas vão ter o uso do R e o uso do L, tá certo? Se você
quiser rever tudo, lá no seu livro você recorre a ele, tá certo? Nós já estudamos isso aqui em aulas anteriores e mostrando até outras regrinhas diferentes para vocês. Vamos agora ver o que vocês irão fazer de atividade? Vamos lá! Não está aí no livro de vocês, mas você pode recorrer a ele. Pode recorrer a ele tanto para rever em que situações, em que outras situações diferentes dessas vocês podem estar utilizando isso. Pode recorrer a ele também para entender um pouco mais essa regrinha aqui do L, que foi mais complicadinha. Ou pode recorrer à sua professora para tirar as dúvidas. E você também pode recorrer a ele para fazer a atividade, caso você não tenha dicionário, porque na atividade você vai precisar de um dicionário, tá certo? Então vamos lá. Você irá pegar o seu dicionário, se você tiver, senão você vai procurar em livros, até no seu livro aí mesmo você pode recorrer a ele lá no item que trata sobre o uso do R e do L. Você vai fazer uma lista de palavras. Lista de palavras, como assim? Vai fazer uma listinha de palavras que tem o uso do R e o uso do L. E ao lado da palavrinha, digamos que você pegou 5 palavras com R e 5 palavras com L. Ao lado, você coloca a palavra, que está aqui, a palavra remo. Aí ao lado você vai dizer remo. Aqui do lado. Por que remo está com o uso do R? Porque é início de palavras. Vai responder. De palavra. Aí depois você pega uma outra palavra. Exemplo, a palavra torta. Aí ao lado você vai colocar o uso do R ali. Está porque é uma sílaba, porque é um final de uma sílaba. Depois você coloca outra palavrinha, vai dizer o uso do R ali foi por quê? Porque era início de sílaba depois de uma consoante. Depois que você fez as 5 palavrinhas com R, você vai fazer 5 com L. Aí vai dizer lá, eu usei o L aqui, tá no final dessa palavra, por quê? Porque, ó, o plural da palavra termina em is. Se ele termina em is, então a palavra no singular termina em L. Por que essa outra palavrinha aqui está com o L também no final? Porque é um adjetivo formado de substantivo. E todo adjetivo formado de substantivo termina em L. Essa outra palavra, por que ela está aqui com L no final? Porque é um adjetivo de verbos formados com sufixo no final. Tá certo? Então, ó, quando é que eu uso L? Quando o plural da palavra termina em is, quando for um adjetivo formado de substantivo e quando forem adjetivos de verbos formados com sufixo no final. Tá certo? Então, lembre-se sempre. O substantivo é o que? São as palavrinhas que nomeiam coisas, objetos, animais, pessoas, grupos. E verbos são palavrinhas que indicam ação. Ou seja, a ação é tudo aquilo que a gente faz. Chover é uma ação, correr é uma ação, gritar é uma ação. Então, tudo que se faz é uma ação, certo? Então, façam essa atividade aí. E, ó, se você não tem dicionário para procurar as palavrinhas, você pode procurar elas aí no seu livro de português, tá certo? Não deixa de dar um retorno para sua professora ou de pedir um auxílio a ela quando você não entender, tá certo? Beijos, tchau!